Orar com o Salmo 62, e é muito importante que você tenha esse salmo aberto, esse salmo em suas mãos, para que você possa acompanhar essa importante reflexão que Deus nos presenteou para estarmos juntos. Contra toda traição, Deus tem a solução. E eu ouso dizer, só Deus tem a solução. Para tratar de um assunto tão sério e ao mesmo tempo tão dolorido quanto esse, ou seja, a dor da traição, é preciso demonstrar muita submissão e confiança. Claro, não no traidor, mas em Deus. Não tem palavras humanas suficientes ou profundas ou significativas que uma pessoa possa usar para descrever a dor desse sentimento provocado por alguém antes, outrora, que era muito especial ou ainda é na vida daquele que sofre. No entanto, já de pronto eu quero te alertar. A traição não será o tema abordado por Davi, mais uma vez, nosso anfitrião, no Salmo 62. O tema que ele vai abordar é justamente a confiança que devemos ter em quem, ou no único, que nunca, jamais, de maneira nenhuma, vai nos trair nessa vida: Deus. Não podemos pautar a nossa vida, e muito menos a nossa felicidade, com base na atitude de terceiras pessoas. Tolos fazem isso. Tolos colocam pessoas em tronos e vivem a sua vida e a sua felicidade pautados nestas pessoas em nossos relacionamentos. Nós não podemos fazer isso. Aliás, nem nas nossas próprias emoções nós podemos confiar. A Corrie ten Boom tem uma frase que já citei tantas vezes aqui, que é muito interessante. Ela disse: se você olhar para o mundo, você vai ficar angustiado. Se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Deus, você vai encontrar paz. E só Deus podemos confiar que nos garante essa verdade. A Corrie, ela estava muito certa, porque mesmo a palavra de Deus nos diz que se nós formos infiéis com pessoas, ou mesmo com Deus, Ele nos ama tanto, que Ele continua fiel a nós. Foi o que Paulo disse a Timóteo, na sua segunda e última carta. O que isso nos mostra é que infidelidade é um desvio de caráter humano, não divino. É um desvio nosso, não de Deus. E exatamente por isso, toda traição machuca, fere e entristece, inclusive, o Espírito Santo do Senhor, pois Ele é zeloso e cuida de nós. Nós sabemos disso. E Eichla, que é uma reconhecida cantora gospel aqui brasileira, ela tem uma das músicas que fala exatamente isso. Ela diz: Deus é fiel a mim. É isso que Deus é. Apesar de nós, Deus é fiel. Por isso ela canta: sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. E aí ela continua: quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Sabe por quê? Porque tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Sei que tu és fiel. Tu és fiel, sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor meu Deus, fiel a mim. Mas descobrir que alguém foi ou é infiel, com toda certeza, é um dos momentos ou sentimentos mais difíceis na vida de alguém.
O assunto que o rei de Israel vai tratar no Salmo 62 não é uma traição passional ou uma traição conjugal, mas ele vai tratar de uma tão ou mais cruel do que estas que eu comentei. Ele vai falar da traição de um filho para com o seu pai, e da maneira mais vil, suja e pública possível. Segundo o livro de Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 18, você tem todo o relato, a narrativa do que aconteceu. E o causador da traição e do sofrimento de Davi foi ninguém mais, ninguém menos do que Absalão, seu filho Absalão. Ele foi cruel, agressor, abusador das emoções de Davi, e ele não só prendeu, torturou e matou o seu próprio pai, porque Deus não permitiu, porque Deus livrou Davi das mãos desse homem, e Absalão se esforçou muito por conseguir aquilo, movido por uma ambição terrível. Ele tentou matar física e moralmente o próprio pai, e chegou ao extremo de abusar sexualmente das concubinas, das mulheres do seu pai, que ficaram para trás enquanto Davi e o exército fugiam humilhados deserto adentro. E o pior, Absalão abusa daquelas mulheres exatamente no meio do dia e à vista de todas as pessoas que estavam ali, para mostrar quem é que manda, para mostrar quem é que tem o poder, caso alguém ainda tinha alguma dúvida. A crueldade de Absalão, o maquiavélico filho de Davi, o psicopata, o sociopata filho de Davi, a crueldade dele, ela foi potencializada pelos maus conselhos de Aitofel, ex-amigo, ex-conselheiro de Davi, que o traiu e passou a odiá-lo justamente pelo que Davi fez com Batseba, a neta de Aitofel. A traição narrada no Salmo 62, ela doeu e doeu muito, porque ela foi provocada em dose dupla. De uma vez só, Davi perdeu a lealdade do filho que ele viu nascer e viu crescer, mas do filho ao qual Davi foi omisso na criação e deixou esse rapaz mimado e orgulhoso. E ele perdeu também a lealdade do melhor amigo que ele tinha na terra e que dividia todos os dias as refeições com ele no palácio. Mas assim como Davi, trazendo para a nossa realidade, nós vivemos cercados por situações assim. Isso quando nós mesmos não sofremos na própria carne. Seja como for, a palavra de Deus é um remédio para a nossa alma. Os salmos têm esse propósito. E traições ocorrem nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações de amizade e, infelizmente, nas relações entre o povo de Deus. Isso não é surpresa e tampouco novidade. E uma pessoa traída, muitos especialistas vão dizer que elas reagem de algumas maneiras. Por exemplo, uma pessoa traída, ela pode reagir e passar por um período de luto, como se de fato tivesse perdido alguém, à semelhança de quando uma pessoa amada morre. Para os especialistas, a dor é a mesma, as emoções são tão intensas que podem provocar um trauma emocional em quem sofre com aquilo. E eu quero que você se lembre, Davi estava assim. O homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, tinha esse sentimento. Outro sentimento normal de quem é traído é a raiva, às vezes rompantes de ira, de fúria cega, que viram violência e consequências terríveis. Outros, a descrença. Eu não acredito que isso aconteceu, não pode ser verdade, mesmo com as provas escancaradas diante dos olhos. Uma outra reação é a tristeza profunda, quando reconhece-se a perda emocional que aquele ato provoca, e uma tristeza que, se não for bem tratada, pode evoluir para uma depressão e coisa pior.
Mas uma reação que Davi experimentou foi a culpa, quando o traído passa a se colocar como se ele fosse culpado pela traição, como se ele estivesse atribuindo culpa pela atitude do outro. E Davi experimentou esses sentimentos. A Bíblia não esconde as nossas características humanas. Ela mostra para a gente exatamente quem nós somos. Mas o lindo, gente, não é o que os especialistas falam. O lindo não é o que a gente passa, o que a gente sofre. O fato de nós sermos humanos. O lindo dessa história é o que Davi fez ao reconhecer ter passado por uma traição. Davi reconheceu que estava doente, que aquilo estava martirizando ele, e por conta disso, o que ele faz? Ele está doente, ele se medica em Deus, ele procura Deus para se medicar, e em Deus ele encontrou melhora, e em Deus ele encontrou a cura para aquele mal. E sabe o que ele faz? Ele ora, afirmando para Deus aquilo que nós devemos afirmar também. Só Deus deve ser o nosso refúgio, só em Deus podemos confiar integralmente. Traição não é um comportamento cristão, antes, evitá-la deve ser a nossa luta mais severa na vida. Nem pessoas, nem empresa que nós trabalhamos, nem em quem amamos, e muito menos Deus, podem ser traídos de jeito nenhum. E eu me lembro de Daniele Cristina, outra cantora muito reconhecida, que ela diz algo assim, nós não podemos ser infiéis, porque nós não podemos abrir mão do céu. Viver a infidelidade ou na infidelidade é o mesmo que abrir mão das bênçãos de Deus derramadas a partir do céu sobre a nossa vida. Veja o que ela canta: ó Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, e meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Mas o bacana vem do refrão em diante: nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é te obedecer. E olha o que ela diz: Senhor, eu não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só para ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Davi, ele sabia que contra uma traição sofrida, Deus era a única solução. Ele enfrentou o problema, mantendo o seu pensamento focado em Deus. Ele manteve seus olhos em Deus. E deixe-me dizer uma coisa muito sincera para você: viver uma vida focada em Deus, Deus nunca disse que seria fácil, nunca. Ele nunca prometeu isso para nós. E se você se converteu com essa certeza, você foi enganado. Ele nunca prometeu que seria fácil, ele nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas que a chegada valeria a pena. Ele nunca prometeu facilidades na vida quando nos entregamos para Ele. Não é fácil, mas é necessário para se viver de maneira santa. Davi, o homem segundo o coração de Deus, sofreu terrivelmente pela traição provocada pelo seu filho Absalão e pelo seu melhor amigo Aitofel. E com isso em mente, se medicando em Deus, o que Davi faz? Primeiro, ele reafirma o relacionamento que ele tem com Deus, a aliança que ele manteve com Deus, no versículo 1, 2, 5 e 6. Observa o que ele está dizendo: a minha alma descansa somente em Deus, não nas pessoas, mas em Deus. Dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura. E o que acontece? Jamais serei abalado. Olha o versículo 5: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta,
consequência, não serei abalado. O problema não está no que você sofre, o problema está em quem você coloca a sua confiança. O problema está onde depositamos a nossa fé. A verdadeira oração contra traição e as suas consequências dolorosas, repara o que Davi está falando, ela exige um tempo de silêncio. Você clama a Deus e você espera o agir de Deus. Clamar e esperar, eis a tarefa mais difícil exigida a um cristão. Somos imediatistas, ativistas, queremos ter o controle de tudo e queremos fazer as coisas do nosso jeito, e o silêncio é a exigência de Deus para demonstrar paciência, confiança de que tudo está no controle certo, nas mãos certas, ou seja, nas mãos de Deus. Davi quer nos ensinar que quem espera em silêncio, ele não reclama. Você nunca vai se arrepender de coisas que você não falar na hora da raiva, mas do que você falar, com muita certeza você terá muito pelo que se arrepender. No silêncio ele não lamenta, no silêncio ele não se martiriza, ele não procura culpados pelo que aconteceu, antes ele descansa na única verdade que é boa, perfeita e agradável, a verdade que vem de Deus. E gente, a despeito dos nossos sentimentos, o Deus a quem amamos nunca erra. A despeito do que enfrentarmos na vida, o Deus a quem você ama, Ele não erra. Tenha essa convicção em tempos difíceis, aliás, principalmente em tempos difíceis. Davi estava abalado, desmoralizado, estremecido, como fica qualquer pessoa que é vítima daquilo pelo qual ele passava. Entretanto, o que Davi afirma? Eu jamais serei abalado, porque Deus, Ele nunca nos trai, e não só não nos trai, como Ele nos cura, quando alguém fizer isso conosco. Davi declara, em Deus eu jamais serei abalado. Por que você também não faz essa declaração e escreve, em Deus eu jamais serei abalado, em Deus eu jamais serei abalado. Depois que Davi faz isso, ele prossegue na oração, confrontando os traidores, os adversários, versículo 3 e o versículo 4, até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, prestes a cair, como uma cerca, prestes a também ser derrubada? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, e olha o que eles fazem, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Davi usou uma metáfora de muro, de cerca, para dizer que toda vítima de traição fica vulnerável, sensibilizada, até porque a maldade não está no coração do traído, normalmente do traidor, e eles são inocentes da maldade que lhes é arquitetada e realizada no obscuro. Mas deixe-me dizer uma coisa mais séria ainda, a boca de um filho de Deus, ela não pode de jeito nenhum proferir uma coisa e o seu coração pensar outra. Um filho de Deus jamais pode dizer uma coisa e o sentimento no coração ser outro. Para Deus, boca e coração têm que andar em sintonia, em sincronia. Eu falo o que penso e se não penso eu me calo. Por exemplo, se você estiver com raiva, no seu momento de ira, não fale, fique em silêncio, coloque a sua cabeça no travesseiro, resolva isso com Deus no travesseiro, faça o que diz o Salmo 4, versículo 4, consultai no travesseiro o seu coração e sossegai. Estando com raiva, esse deve ser o nosso comportamento. Filho de Deus nunca diz para alguém, Deus te abençoe, quando na verdade nós queremos que o diabo carregue essa pessoa. Filho de Deus nunca diz, vá com Deus, quando na verdade nós queremos que a pessoa se acabe, se estrumbique na vida. Filho de Deus, o que ele fala é o que ele sente, o que ele sente é o que ele fala. Boca e coração andam juntos. É difícil isso? Difícil demais. Por isso que Davi, ele coloca um selá, uma pausa,
um interlúdio depois do versículo 4. Uma pausa musical para dizer para mim e para você: pare um pouquinho, respire, medite no que você leu, depois você continua a oração. Então vale uma pergunta aqui: a sua boca e o seu coração têm amaldiçoado alguém? Responda isso para Deus. E se a sua resposta for sim, feche essa porta imediatamente da sua vida. Ande do lado certo, que é ao lado de Deus, é ao lado da sinceridade. Quando Davi diz tudo isso, ele passa a demonstrar uma confiança tremenda em Deus. Sabe o que ele vai dizer, caminhando para o final desse salmo? Ele vai afirmar que não importa o que ele tenha passado, não importa o que ele tenha sofrido, e não importam as circunstâncias ruins em volta dele. O que importa é a fidelidade do Deus a quem ele servia. Isso importa, isso é exemplo que a gente tem que seguir. Para Davi, o copo sempre está meio cheio. Quem anda com Deus, o copo sempre está meio cheio. Quem anda com Deus como Davi anda, amanhã, com certeza amanhã será melhor. Quem anda com Deus tem fé, tem esperança e renova isso. Por isso que Davi continua no verso 7: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Não se preocupe com a sua honra ser manchada por quem te trai. A sua honra está nas mãos de Deus. Deus cuida dela. Deus não te deixa desamparado. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. E a dica que ele dá: confiem nele. Quando? Em todos os momentos. Confie nele quando tudo estiver bem, quando tudo estiver mal. Confie nele quando as pessoas te abençoarem, quando as pessoas te traírem. Confie nele em todos os momentos, ó povo, e derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. E ele põe mais um selar, mais uma pausa. Para um pouquinho e pensa nisso. Chore no chuveiro, sim. Chore debaixo do cobertor, sim. Chore debaixo de uma árvore, no lugar isolado, dentro do carro enquanto você dirige. Só você sabe o tamanho da sua dor, mas faça isso derramando o seu coração diante de Deus. Contra toda traição, Deus é a única solução. Ore, se entregue, confie em Deus. Depois que você fizer isso, prossiga para o verso 9. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Sabe o que ele está dizendo? Todas as pessoas na face da terra de todos os tempos, sejam elas ricas ou pobres, sejam elas amigas ou inimigas, sejam elas religiosas ou não religiosas, independente da classe social, todo ser humano é digno de confiança e todo ser humano é capaz de nos trair. Todo ser humano é digno de confiança. E todo ser humano é capaz de nos trair. Viver sem confiança é impossível. Nós sempre vamos confiar em pessoas e, consequentemente, sempre estaremos sujeitos a passar pela traição. Pessoas são falhas pelo simples fato de serem pessoas. É o que nós somos, é o que todos são. Por isso Davi nos alerta no verso 10: não confiem na extorsão, no crime, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. A nossa confiança deve estar somente em Deus. Não precisamos esperar uma traição ou algo ruim para a gente aprender e aceitar essa realidade. Crime, falta de caráter, aumento de riqueza patrimonial, nada disso garante bênção eterna. Você sabe disso e eu sei. Aquilo que vem fácil, nossa avó, nossos pais já ensinavam, aquilo que vem fácil, vai fácil. E acredite, se não agora, com o passar dos anos, quando a idade chega e a gente diz, não tenho neles mais prazer, nós vamos descobrir o quanto essa frase é verdadeira. Deixe-me dizer mais uma coisa: é melhor sofrer a traição do que causá-la.
ao sofrer, nós temos a opção de fazer uma linda declaração, como faz Leandro Borges: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, e por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Quem tem um Deus que sabe que Ele não vai deixar essa luta matar, se alegra na presença dEle. Davi encerra essa oração clamando ou demonstrando o poder e a misericórdia de Deus, no verso 11 e no verso 12. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus falou, eu ouvi e confirmei. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo, repara isso, eu vou frisar. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Deus vai retribuir ao traído, mas Ele vai retribuir também ao traidor. É certo que Deus vai retribuir cada um conforme o seu procedimento. Seja sincero, você consegue entender isso? O poder pertence só a Deus, o poder sobre tudo, sobre a vida de todas as pessoas. Em tudo Deus tem propósitos eternos e a fidelidade dele para os seus filhos, ela é indiscutível. Pergunta que eu faço para encerrar esse nosso tempo: como você quer ser retribuído na vida e pela vida? Você quer ser retribuído como alguém que faz os outros sofrerem, que arranca lágrimas constantes da alma das pessoas, que lhes tira o precioso sono nas noites e madrugadas? Ou como alguém que, se necessário for, sofre e cresce em meio à dor e provação? Como você quer ser retribuído? Estando em qual dos lados dessa equação? Caso você seja traído, lembre-se sempre do que foi dito por alguém. O principal propósito do Evangelho não é te poupar do sofrimento presente, mas do sofrimento eterno. O principal propósito do Evangelho não é te poupar do sofrimento presente, mas do sofrimento eterno. Contra toda traição, Deus é a solução. E eu termino fazendo coro com Thomas Obadia Chisholm. Esse homem é um dos autores de muitos e muitos hinos que temos em nossos hinários. Esse homem, ele foi traído pela vida, não por pessoas. Ele teve o chamado pastoral, dedicou-se ao ministério pastoral, e ele foi um pastor metodista. No começo e no auge do seu ministério, ele adoeceu e, por conta de sua saúde frágil, ele pastoreou muito pouco tempo. Impossibilitado de usar os púlpitos, ele passou a convalescer na sua casa até morrer. Mas ele não desistiu de impactar vidas e corações. Se ele não podia pregar, ele passou a compor poemas e canções de adoração a Deus. Pelo menos 1.200 são atribuídos a ele nesse período. O mais profundo poema que ele compôs, o mais famoso, você conhece, porque se tornou no hino 25 do nosso hinário para o culto cristão. E naquele poema, ele declarou do fundo da sua alma, em meio às frustrações que ele enfrentava. Sabe o que ele disse? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Se você conhece o coro, fala comigo. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E no final, pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. É verdade, contra toda traição, Deus é nossa única solução. Amém? Feche teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus fiel. Pai amado, nós declaramos essa verdade e reconhecemos ela em nossa vida. O Senhor é fiel apesar de nós. O Senhor é fiel a cada um individualmente. E o Senhor tem cuidado de nós e nós não passaremos, ó Deus, por nenhuma decepção com relação à sua fidelidade. Obrigado, Deus, por essa certeza. Obrigado pelo teu amor tão grande, pelo teu amor infinito, na verdade, sobre a nossa vida. Perdoa, Deus, o nosso coração pecaminoso. Perdoa, Deus, as tantas vezes, ó Pai, que traímos de tantas formas diferentes, pessoas, empresas, circunstâncias, ó Deus, derrame da sua misericórdia sobre nós. Mas também, ó Deus, guarda nossas emoções, nossa vida, quando sofrermos desse mal, ó Deus, que possamos depositar a nossa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor é fiel e o Senhor é fiel a nós. Te louvamos por isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.